Relator apresenta ao Senado a versão final do projeto antifacção, mas votação é adiada. Presidente da Assembleia do Rio de Janeiro é preso, suspeito de envolvimento com deputado ligado aos traficantes do Comando Vermelho. Ministro do STF, Gilmar Mendes, dificulta impeachment dos membros do Supremo e Senado reage no mesmo dia. Mesmo fora do país, deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem incluíram emendas no orçamento do ano que vem. Quase 2 milhões de brasileiros saíram da condição de extrema pobreza no ano passado. União Europeia propõe o congelamento de recursos e a suspensão total da compra de gás da Rússia para forçar um acordo de paz. Aumento da crise hídrica em São Paulo obriga a Sabesp a capturar água longe da capital para abastecer a população da cidade. E o Instituto Butantan anuncia que fechou parceria para a produção de vacina contra a raiva com nova tecnologia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado decidiu adiar para a próxima semana a análise do projeto de lei antifacção. A decisão veio após um pedido dos senadores que interromperam a votação. Após a apresentação do parecer do senador Alessandro Vieira, que é relator do projeto, o presidente da comissão, Otto Alencar, aceitou a solicitação dos senadores para que pudessem examinar o conteúdo com mais atenção. Para falar sobre este assunto tão polêmico no Senado, vamos até Brasília conversar com o repórter Bruno Tibério, que tem mais informações. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, e quem nos acompanha de casa. Bem como você destacou, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, senador Otto Alencar, ele adiou aí para o dia 10 de dezembro a votação, então, do projeto de lei antifacção. O novo calendário ele foi definido depois de um pedido de vista coletiva que foi feito aí por senadores que pediram mais tempo para analisar o texto, inclusive haver aí até uma necessidade de revisão que acabou surgindo depois que o relator, senador Alessandro Vieira, ele apresentou aí um novo parecer com ajustes na proposta, E entre esses ajustes no texto estão aí a criação do crime de facção criminosa com pena prevista que pode variar entre 15 a 30 anos para integrantes, de facções e de 30 até 60 anos para chefes, podendo inclusive, chegar a 120 anos em determinadas situações. A proposta ela também equipara as milícias privadas também a facções criminosas. Aumenta também penas aí de crimes como homicídio, lesão corporal, roubo e também outros crimes que sejam praticados por integrantes desses grupos e também prevê, com autorização judicial, a gravação de conversas de presos envolvidos com crime organizado, inclusive com advogados, principalmente em caso de suspeita de participação nas ações criminosas. Proíbe também a visita íntima, a integrantes de facções e permite também a infiltração de agentes, inclusive por aplicativos de mensagem, desde que haja, então, a autorização da Justiça. O governo, ele comemorou, então, o relatório, afirmou que o texto, ele retoma, o conceito de facção criminosa na lei das organizações criminosas. A proposta, inclusive, chegou ao Senado, Jaqueto, depois de ser aprovada aí na Câmara dos Deputados, nesse último mês de novembro, com a relatoria, inclusive, do deputado Guilherme Derrite. Após aí a análise na CCJ, então, o projeto ele precisa ser votado no plenário do Senado. E a tramitação, ela tem sido, inclusive, marcada aí por embates entre o governo e a oposição, já que o texto original ele foi apresentado pelo Executivo, só que ele recebeu diversas mudanças significativas na Câmara, como eu bem citei, na relatoria de Guilherme Derrite. Jaqueto, volto com você aí no estúdio. Ok, Bruno, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta aqui no Jornal das 22 com outras notícias.
E a Polícia Federal prendeu hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Ele é suspeito de vazar informações da operação que prendeu o deputado estadual TH Joias, que seria ligado aos traficantes do Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Federal, Rodrigo Bacelar teria ligado para Diego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, na véspera da operação, e dado orientações. A ação incluiu o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, 8 mandados de busca e apreensão e um mandado de intimação para aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A ordem da prisão para Rodrigo Bacelar foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Já que o Rodrigo não praticou nenhuma conduta ativa para tentar burlar a justiça e o processo, e nem muito menos para auxiliar em eventual perdimento de prova ou distribuição de provas. Ele teria vazado informações para TH Joias? Não, de maneira nenhuma. Ele não entrou em contato. Quem entrou em contato com ele foi o próprio Diego. Mas ele entrou em contato. E o que o TH... Não, de maneira alguma. Doutor André, não tem isso na decisão. Só para entender, quem entrou em contato com quem na véspera da operação? Nós não tivemos acesso ainda à íntegra da decisão. Precisamos ter, mas ao que tudo indica, o contato teria partido do próprio Diego e não do Rodrigo. O superintendente da Polícia Federal chamou Bacelar para a Polícia Federal, ocasião em que foi preso. A estratégia foi para evitar espetacularização da prisão. De acordo com a investigação da Polícia Federal, Rodrigo Bacelar teria avisado o TH Joias que uma operação ocorreria para prendê-lo. TH, por sua vez, apagou dados do seu celular e teria se desfeito de objetos da sua casa. Com um aparelho novo, segundo a PF, ele chegou a enviar uma filmagem para o presidente da Alerj, mostrando objetos que deixaria na casa. Chegou a perguntar se poderia deixar um freezer cheio de carne. Nesse momento, Rodrigo Bacelar o teria chamado de doido e dito para não se importar com o congelador. Essa filmagem e esse diálogo foram recuperados pelos agentes da investigação. TH Joias e Rodrigo Bacelar já haviam sido alvo de investigações anteriores e agora voltam ao centro das apurações sob suspeita de interferência e vazamento de informações sigilosas ligadas às operações da Polícia Federal. O ex-deputado TH Joias foi preso em setembro deste ano, sob suspeita de realizar negociações para o Comando Vermelho. A Polícia Civil disse haver robustas de que TH, além de usar o mandato para favorecer a facção criminosa, intermediava a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones. Cotado a candidato ao governo estadual no pleito de 2026, Rodrigo Bacelar é natural de Campos dos Goytacazes e advogado tributarista. De 2007 a 2009, atuou como assessor da Secretaria-Geral de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E de 2009 a 2011, presidiu a Fundação Estadual do Norte Fluminense. Em sua biografia no portal da Alerj, diz que entrou para a política influenciado por seu pai, Marcos Bacelar, eleito vereador por 3 mandatos e ex-presidente da Câmara Municipal. Em 2018, Bacelar concorreu pela primeira vez a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelo Solidariedade, sendo eleito com 26.135 votos. Atualmente cumpre seu 2º mandato como presidente da Alerj, tendo sido reeleito de forma unânime pelos demais deputados. Em nota, a Alerj afirmou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a operação ocorrida nesta manhã. A nota diz também que assim que tiver acesso a todas as informações, irá tomar as medidas cabíveis. Outra operação da Polícia Federal descobriu uma associação criminosa especializada em serviços de ataques hacker a sites de órgãos do governo e de segurança pública. Segundo as investigações, os suspeitos da operação promoveram ofensivas digitais a órgãos considerados estratégicos, como Polícia Federal, SERPRO, DataPrev e o Centro Integrado de Telemática do Exército Brasileiro. A operação é chamada de Power Off, que significa desligar a energia, em tradução livre do inglês, e mira a atuação de criminosos especializados no formato de negação de serviço distribuído sob demanda, conhecidos como booters e stressors. Segundo as investigações, as plataformas permitem que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, contrate um ataque hacker no formato dos mediante pagamento. Os serviços são hospedados em servidores de nuvem distribuídos em diversos países
e utilizados por agentes em escala mundial. A Polícia Federal também fez uma operação contra criminosos acusados de usar o mesmo tipo de ataque para derrubar sites institucionais de parlamentares que se manifestaram a favor do projeto de lei que equipara aborto a homicídio. A polícia do Rio de Janeiro ainda não concluiu a investigação sobre a causa do incêndio na maior central de abastecimento do estado. 4 bombeiros passaram mal, mas ninguém ficou ferido. Um incêndio em grandes proporções atingiu um dos pavilhões da Ceasa, a maior central de abastecimento do estado do Rio de Janeiro, que fica em Irajá, na zona norte da cidade. As chamas tiveram início na madrugada desta quarta-feira. Ao menos 28 lojas foram atingidas. Segundo testemunhas, o incêndio começou em uma loja de alimentos e se propagou rapidamente para estabelecimentos vizinhos que comercializam plásticos, papéis, bebidas e outros materiais. Em imagens é possível ver as chamas tomando conta de vários galpões rapidamente. Devido à força do fogo e ao risco de propagação para outras áreas do centro de distribuição, militares de 7 quartéis foram mobilizados. O Corpo de Bombeiros foi chamado às 1h40 da manhã. Até o momento, não há informações sobre feridos. No entanto, 4 brigadistas foram levados a hospitais da região por exaustão. Equipes da 7 Rio, Conlurb e guardas municipais foram até o local. De acordo com a 7 Rio, os motoristas devem redobrar a atenção ao circular pela região, pois a fumaça pode prejudicar a visibilidade. Os comerciantes que trabalham no local afirmaram que os prejuízos serão grandes, já que reforçaram os estoques para atender às demandas das festas de fim de ano. E a seguir, mesmo fora do país, deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem incluíram emendas no orçamento do ano que vem. E quase 9 milhões de brasileiros saíram da condição de extrema pobreza no ano passado. A 13ª Vara Federal de Curitiba se tornou alvo de uma operação determinada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. O foco da operação são autos relacionados a investigações anteriores à Lava Jato. Os agentes da Polícia Federal realizaram buscas e recolheram documentos relacionados a investigações. Para falar mais sobre esse assunto, vamos voltar a Brasília e conversar com o nosso repórter Bruno Tibério. Como está isso, Bruno? Pois é, Jaqueto, a ação ela foi então determinada pelo ministro Dias Toffoli aqui do Supremo Tribunal Federal. Os policiais, inclusive, cumpriram mandados de busca e recolheram, inclusive, documentos ligados aí a investigações que foram conduzidas pela 13ª Vara. Essa vara, inclusive, ela foi responsável pelos processos da Operação Lava Jato, que aconteceu há alguns anos atrás. Até o último balanço divulgado, não havia informações sobre os alvos específicos. Segundo, inclusive, as últimas informações aí que nós obtivemos, essa é a segunda medida que já foi feita de forma semelhante, inclusive que já foi até mesmo tomada aí por Dias Toffoli, né? Em outubro, o ministro, inclusive, ele havia ordenado buscas relacionadas, então, a acusações que eram feitas, inclusive, pelo ex-deputado Tony Garcia, justamente contra o ex-juiz, né? E também o atual, que atualmente agora é o senador Sérgio Moro. Tony Garcia, inclusive, afirma ter sido coagido antes mesmo da Lava Jato a gravar ali interlocutores de maneira considerada ali por Tony Garcia irregular, né, para que Sérgio Moro pudesse, inclusive, seguir ali com as investigações ali e todo o processo da 13ª Vara. Porém, Sérgio Moro, então, a defesa de Sérgio Moro nega toda essa situação, né? Inclusive, na decisão de Dias Toffoli, classificou, inclusive, essa decisão como fantasiosa e esse relato, inclusive, que Dias Toffoli deu, o que acaba fundamentando, inclusive, essa ação aí da Polícia Federal. Em nota, os advogados de Sérgio Moro afirmaram que não há relação, então, com esses fatos investigados, com a sua atuação tanto como parlamentar ou também como ministro, e por isso, então, nesse caso, não haveria competência do Supremo
para fazer o julgamento desse caso. A 13ª Vara, então, de Curitiba, inclusive, já foi alvo de outras investigações, inclusive do Conselho Nacional de Justiça. Lá no mês de junho, Jaqueto, do ano passado, o plenário do CNJ, né, acabou aprovando um relatório que apontou, inclusive, indícios de peculato, corrupção, inclusive prevaricação, envolvendo aí diversos magistrados e também procuradores ligados à operação. Os materiais recolhidos nessa quarta-feira, então, eles devem ser anexados aí ao inquérito que vai avaliar, né, a conduta dos agentes públicos nas fases iniciais e também nas fases posteriores, então, à Lava Jato. Jaqueto, volto com você aí no estúdio. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e tenha uma boa noite. E mesmo fora do país, os deputados Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro conseguiram aprovar emendas ao orçamento do governo para o ano que vem. Ramagem fugiu depois de ser condenado pela participação na tentativa de golpe de Estado e Bolsonaro hoje é réu por coação contra o país. As emendas foram aprovadas essa semana pelo Comitê de Admissibilidade da Comissão Mista de Orçamento. A situação causa perplexidade porque não existe norma para parlamentares ausentes que continuam com o mandato ativo. Eduardo está fora do Brasil desde março deste ano. Alexandre Ramagem deixou o país em setembro e depois foi condenado a 16 anos e 1 mês de prisão. Mesmo assim, ambos tiveram as emendas validadas. Eduardo Bolsonaro destinou recursos à atenção primária à saúde e segurança pública. Ramagem distribuiu verbas entre saúde, forças militares e apoio à pesquisa científica na Antártica. As listas não seguem coerência interna no que diz respeito aos projetos, o que sugere confiança na execução dos valores em 2026, pautadas exclusivamente pelas suas bases eleitorais. A mesma situação está Carla Zambelli, cassada pelo STF, mas ainda considerada deputada pela Câmara. No dia 2 de dezembro, o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara questionou sentença do STF e pediu a manutenção do mandato de Zambelli. Diferentemente dos colegas, suas emendas já são operadas pelo suplente. A tendência é que Eduardo, Ramagem e Zambelli percam os mandatos apenas por falta de comparecimento, o que só ocorre a partir de março de 2026. Até lá, poderão manejar recursos públicos previstos no orçamento. Antes de fugir do Brasil para os Estados Unidos, Alexandre Ramagem também conseguiu movimentar em apenas um ano um volume grande de recursos públicos. O deputado destinou R$ 24.300.000 em emendas parlamentares, sendo a maior parte desse dinheiro já sido liberada. Os gastos com os gabinetes dos deputados também seguem a pleno vapor. Em outubro de 2025, período em que os 3 já estavam impedidos de exercer o cargo por decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Casa gastou, segundo o site Congresso em Foco, R$ 398.400 apenas com a manutenção dos gabinetes dos parlamentares. 8.600.000 brasileiros saíram da condição de pobreza no Brasil. Pelas contas do IBGE, pobre é toda pessoa que no ano passado recebia apenas R$ 700 por mês. E quase 2 milhões deixaram a extrema pobreza, o que significava viver com R$ 218 por mês. Segundo a informação divulgada hoje, a mudança foi provocada pela queda do desemprego, além do pagamento de benefícios sociais. O rendimento médio dos brasileiros subiu. Mesmo com a alta, o país ainda tem muitas desigualdades, dependendo do cargo, raça, gênero e região. Segundo a nova pesquisa, a média de salário em todo o Brasil chegou a R$ 3.208 mensais, o que foi considerado o maior valor da série histórica. Mesmo assim, esse patamar médio esconde realidades muito diferentes entre estados. No topo está o Distrito Federal, com renda média bem acima da média nacional, cerca de R$ 5.037. Já estados como Maranhão e Ceará aparecem com os menores rendimentos do país, R$ 2.051 e R$ 2.053, respectivamente. No mercado de trabalho, os dados também apontam um crescimento. A renda média do trabalhador aumentou aproximadamente R$ 106 mensais no período do último ano. Mas o que chama a atenção são as desigualdades persistentes. Homens continuam ganhando, em média, 27% mais do que mulheres.
Quando a comparação é por cor ou raça e nível de cargo, de acordo com o IBGE, a desvantagem para pretos e pardos é ainda mais grave. Entre diretores e gerentes, por exemplo, negros recebem em média R$ 2.500 a menos que brancos, uma diferença de 34%. Apesar dessa alta no salário médio do brasileiro, manter as contas e compras básicas mensais no país ainda é um desafio. Em uma breve comparação de gastos com compras básicas de itens como pão, leite, carne, frutas e verduras, enquanto um europeu usaria 5% de um salário mínimo na compra desses itens, um americano usaria, com salário mínimo americano, cerca de 4,8% dessa renda. Já o brasileiro, que recebe um salário mínimo, para fazer as compras dos mesmos itens, precisa usar quase 14% do seu salário. O setor privado dos Estados Unidos fechou 32 mil vagas de emprego no mês passado. Foi ruim para quem perdeu a vaga, mas o mercado financeiro aplaudiu, porque a redução na atividade da economia aumenta a possibilidade de uma queda na taxa de juros americanos. O reflexo no Brasil foi uma queda de 0,33% na cotação do dólar, que terminou o dia valendo R$ 5,31. E a Bolsa de Valores subiu 0,41% e renovou o recorde dos 161 mil pontos. Aumentou o número de pessoas que utilizam motos para trabalhar. Um bom momento para o mercado de aluguel de motocicletas, que além do preço mais baixo do que dos automóveis, não tem muita burocracia. Alisson trabalhava de carro, mas há alguns meses resolveu mudar o tipo de veículo para melhorar a renda. Eu trabalhava com um carro, motorista de aplicativo, aí depois eu fui para as motos e estou gostando da experiência. O objetivo é assim, ter uma vida melhor, né? Tipo assim, em questão de tempo, de financeiro e estabilidade também, né? Nesse tempo que eu tô aqui na Locavibe, eu vi que é possível. As motos se tornaram parceiras de quem está nas ruas diariamente. Dados da pesquisa nacional por amostra de domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que só em Mato Grosso do Sul são 78 mil trabalhadores com motocicletas. O que corresponde a 6,9% da população ocupada do estado. Esse percentual coloca Mato Grosso do Sul como o quarto maior do país. E foi pensando no crescimento deste público que esta empresa foi criada, para facilitar o acesso de trabalho em motos novas. Com o advento dos aplicativos Uber, 99, Mercado Livre, nós vimos a necessidade de dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Para elas poderem trabalhar, elas precisam de um automóvel, de um veículo, um carro ou de uma moto. Pensando nisso, nós montamos a locadora de moto, porque a locadora de carro já tem muitas. A migração de trabalhadores para as duas rodas reflete em números, não só de quem usa, mas da empresa que tem aumentado a cartela de clientes. Nós não tivemos dúvida em ser a terceira filial nossa, Campo Grande, onde nós viemos para ficar, e hoje, com 1 ano e 3 meses, nós estamos comemorando a marca de 500 motos locadas para essas pessoas, gerando emprego, renda e dando dignidade para aqueles que às vezes não tinham. E a seguir, ministro do STF, Gilmar Mendes, dificulta impeachment dos membros do Supremo e Senado reage no mesmo dia. E o aumento da crise hídrica em São Paulo obriga a Sabesp a capturar água longe da capital para abastecer a população da cidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tomou hoje uma decisão que tira um poder do Senado. Os pedidos de impeachment ou afastamento dos ministros do STF passarão a ser uma função exclusiva da Procuradoria-Geral da República. A decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, muda alguns pontos centrais das regras de abertura para o processo de impeachment contra ministros da Corte. Na prática, a medida restringe ao Procurador-Geral da República a pedir a destituição de ministros do cargo. Essa prerrogativa é o privilégio que algumas pessoas têm por pertencer a determinado grupo. E é isso que está irritando o Congresso Nacional e principalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, que interpretaram o movimento como uma intervenção na arquitetura constitucional e faz com que o Senado tenha o seu poder reduzido. Além de relatarem que a decisão foi tomada em um momento de alta tensão entre o Legislativo e o Judiciário, justamente quando o Senado buscava afirmar seu protagonismo diante da sucessão no STF.
Aliados de Davi Alcolumbre relataram que a alteração na lei revoltou o presidente do Senado, criando uma blindagem do STF. Em um ofício enviado ao próprio Supremo, a advocacia do Senado rebateu os argumentos apresentados para a mudança da medida, alegando ser vaga, e defendeu que qualquer cidadão comum possa denunciar crimes de ministros do Supremo. Na contramão do Senado, a PGR defendeu a procedência. Além disso, o órgão não fez questão de afastar o privilégio de denunciar crimes de responsabilidade de ministros. Ao invés disso, assumiu para si essa prerrogativa, destacando que o número elevado de denúncias contra os ministros ao Senado indica uma banalização do instrumento. Desde que foi formado em 1891, o Supremo nunca teve um integrante destituído do cargo por decisão do Legislativo. E com a nova medida, esse cenário ficará cada vez mais distante. Agora à noite, a Advocacia Geral da União pediu que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, reconsidere a decisão. Atualmente não existe previsão constitucional de impeachment para ministros do STF. Mas a Constituição Federal diz que compete ao Senado processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal quanto a crimes de responsabilidade, motivo esse que pode levar ao impeachment. Durante pronunciamento em plenário, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobrou respeito às imunidades do Legislativo sobre a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. O presidente do Senado reafirmou que quem tem mandato popular não pode assistir calado a essa invasão de competência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai fazer uma força-tarefa para colocar em votação diversos projetos. A iniciativa é uma reação à decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de que apenas o chefe da Procuradoria-Geral da República está apto a denunciar ministros da Corte ao Senado por crimes de responsabilidade. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante a sessão fez questão de demonstrar o descontentamento de senadores e senadoras, além de dizer que a medida precisa ser revista. A decisão do ministro foi divulgada no começo da manhã desta quarta-feira, em resposta a 2 processos movidos pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros que tratam sobre o mesmo tema, artigos específicos da Lei do Impeachment, de 1950. Senadores e senadoras que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em 2 casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Durante a sessão, Alcolumbre relembrou do projeto que foi aprovado pela CCJ da Câmara, que impõe novas regras individuais no Supremo Tribunal Federal. Uma das propostas do texto é que decisões urgentes tomadas por um único ministro seja justificada e submetidas obrigatoriamente ao colegiado da sessão seguinte. A aprovação da proposta é de caráter terminativo, ou seja, agora a proposta irá diretamente para a votação do Senado sem passar pelo plenário. A decisão individual e isolada do ministro Gilmar Mendes ainda precisa ser validada pelo plenário da Corte. Senadores concordaram com o presidente do Senado e afirmaram que a medida interfere nas prerrogativas do Legislativo. O governo anunciou novas medidas para preservar a saúde financeira e mental das pessoas viciadas em apostas online. A primeira vai permitir que qualquer cidadão possa bloquear o próprio acesso aos sites. A outra é a criação de um serviço de atendimento com médicos.
Os sites de aposta online explodiram no Brasil nos últimos anos. Atualmente, as bets já são obrigadas a oferecer mecanismos de autoexclusão, mas a medida não foi suficiente. A nova ferramenta cria um registro único, vinculado ao login do Gov, que será automaticamente validado para todas as casas autorizadas a operar no país. De acordo com a Fazenda, o serviço vai estar disponível ao público a partir de 10 de dezembro. Preocupado com o bem-estar mental, o Ministério da Saúde vai ofertar, a partir de fevereiro de 2026, um teleatendimento para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas. Serão ao menos 450 consultas mensais ofertadas por meio de parceria com o Hospital Sírio-Libanês. As medidas foram anunciadas pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Saúde, Alexandre Padilha. Eles assinaram um acordo para compartilhamento de dados sobre as apostas. O plano é utilizar as informações para identificar o perfil das pessoas com problemas relacionados aos jogos. De acordo com dados da saúde, o SUS realizou quase 2.000 atendimentos de pessoas com transtorno do jogo de janeiro a junho deste ano. No ano passado, foram 3.500. As ferramentas são respostas ao Supremo Tribunal Federal, que determinou em novembro que o governo crie essas alternativas. A crise hídrica em São Paulo piorou. Para enfrentar o problema, a Sabesp construiu uma adutora que busca água a 60 quilômetros de distância da capital. A região metropolitana de São Paulo está passando por uma crise hídrica e a população paulistana sente esse problema diariamente, convivendo com restrições de abastecimento. E para aliviar esse momento, a Sabesp está buscando água a 60 quilômetros da capital, por meio de uma adutora e um túnel localizados na Serra do Mar, que leva água até o sistema Alto Tietê. A secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, explicou como essa nova obra funciona. E aí ela é composta por 8,5 quilômetros de adutoras, um túnel no final de 500 metros, 8 composição de bombas modernas, automatizadas, em que a gente vence um vão de 98 metros para a gente pegar a água, captar ali do Rio Sertãozinho e levar para o sistema Alto Tietê. Esse túnel aumenta 17% o abastecimento de água do sistema Alto Tietê, que é a segunda maior fonte de abastecimento de São Paulo. O sistema Cantareira também será beneficiado por essa nova obra. Recentemente, o Cantareira marcou o nível mais baixo de água em 20,8%. Ou seja, milhões de pessoas que são abastecidas por esses dois sistemas não sofrerão com a escassez dos últimos tempos. E por essa urgência, a obra teve que ser adiantada em 6 meses. Isso representa 17% a mais de capacidade para o Alto Tietê. E aí é benefício para 22 milhões de pessoas e ajuda também o Cantareira, porque a gente opera de forma conjunta. Quando a gente aumenta a capacidade do Alto Tietê em 17%, então coloca mais 2.500 litros por segundo, que é muita coisa, a gente aumenta a capacidade do todo. Então, a gente melhora a resiliência do sistema integrado metropolitano. São Paulo passa por uma baixa temporada de chuva. Por isso, a construção desse túnel foi essencial. Mas o local de sua construção é de Mata Atlântica, ou seja, área de proteção ambiental. Mas a secretária garantiu que houve preocupação com o meio ambiente durante a obra e que estudos foram feitos com alcance de curto, médio e longo prazo para decidir pela escolha dessa solução para a crise hídrica e outras crises que venham a ter até 2060. Foi tudo pensado para ter essa responsabilidade ambiental na obra e também na outorga, no uso dos recursos hídricos, olhando a bacia hidrográfica como um todo. Então foram feitos estudos, e estudos que estão dentro do planejamento regional, num olhar de curto, médio e longo prazo até 2060, para a gente fazer essa obra, e também outras como Itaiaçupeba-Billings. E a seguir, a União Europeia propõe o congelamento de recursos e a suspensão total da compra de gás da Rússia para forçar um acordo de paz. E o Instituto Butantan anuncia que fechou parceria para a produção de vacina contra a raiva com nova tecnologia. Milhares de plataformas piratas de roubo de imagens de jogos, músicas e imagens foram tiradas do ar nos últimos meses no Brasil. 2 milhões de pessoas perderam a oportunidade de colaborar com o crime em troca de diversão. E as operações continuam. A mais recente, realizada na Argentina,
derrubou 22 aplicativos, como o BTV e o Red Play. Foi a segunda fase da investigação, que no início de novembro já tinha tirado do ar outros 14 apps, incluindo o My Family Cinema e o TV Express. No Brasil, uma força-tarefa bloqueou 535 sites e um aplicativo de streaming na 8ª fase da Operação 404. Ela é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e, desde 2019, atua contra serviços na internet que violam direitos autorais. Os aplicativos tinham mais de 6 milhões e 200 mil assinantes ativos, sendo 4 milhões e 600 mil no Brasil, segundo a Alianza, Associação de Empresas contra a Pirataria Audiovisual na América Latina. Muitas dessas plataformas são acessadas em TV Boxes, também conhecidos como aparelhos de IPTV e caixinhas de TV, que permitem acessar serviços de streaming pela televisão. Com serviços indisponíveis, várias pessoas que pagaram por assinaturas recorreram a canais como o Reclame Aqui. Mas, como as plataformas são usadas para transmitir conteúdo pirateado, os clientes perdem seus direitos, de acordo com o Procon de São Paulo. A Câmara dos Deputados aprovou a isenção do IPVA para os veículos com mais de 20 anos de fabricação. Ficarão livres do imposto os donos de carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos. Proprietários de micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques continuarão com a obrigação. A medida já passou pelo Senado e agora depende apenas da promulgação. Em meio à tensão militar contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o presidente Donald Trump disse que bombardeios terrestres na América Latina podem começar em breve. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que as forças americanas iniciarão bombardeios terrestres contra alvos relacionados ao narcotráfico na América Latina em um futuro próximo. A declaração marca uma intensificação nas ameaças de ação militar direta na região do Caribe, especialmente em meio ao aumento das tensões com o governo da Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. A fala foi feita durante a reunião de gabinete. O presidente americano fala sobre os ataques das Forças Armadas dos Estados Unidos contra barcos que supostamente transportam drogas no Caribe. Donald Trump não mencionou diretamente a Venezuela, mas seu governo acusa que embarcações vindas da Venezuela estão levando droga aos Estados Unidos. Eu quero que esses barcos sejam eliminados. E, se preciso, vamos fazer ataques terrestres assim como fizemos no mar. Essas pessoas mataram mais de 200 mil pessoas no ano passado. E esses números estão baixando. Estão baixando porque estamos fazendo os bombardeios. E vamos começar a fazer esses ataques por terra também. Por terra é muito mais fácil, sabia? Sabemos as rotas que eles tomam, onde vivem, sabemos tudo sobre eles. E vamos começar isso muito em breve também. Durante a reunião de gabinete, o presidente Donald Trump enfatizou que qualquer nação que se envolva no tráfico de drogas para os Estados Unidos poderá se tornar um alvo de ataques. O comentário de Trump foi feito logo após o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, apoiar a conduta de um almirante que ordenou um ataque duplo contra um barco durante uma operação contra o narcotráfico no Caribe. Após ser questionado sobre os ataques contra alvos na terra, Donald Trump citou a Colômbia e disse que o país produz cocaína. Se eles entrarem por um determinado país, ou qualquer país, ou se suspeitarmos que estejam construindo fábricas para produzir fentanil ou cocaína, ouvi dizer que a Colômbia, o país da Colômbia, está produzindo cocaína. Eles têm fábricas de cocaína, ok? Qualquer pessoa que faça isso e venda em nosso país está sujeita a ataques. Nos últimos meses, os Estados Unidos vêm atuando à pressão contra o regime de Nicolás Maduro. Os venezuelanos também têm pedido pela paz e alertado sobre uma possível invasão americana no país. Cansada de esperar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, a União Europeia apresentou 2 sugestões hoje que afetam com intensidade o governo de Moscou. Tomar mais de R$1 trilhão das reservas do governo russo e não comprar mais nenhum metro cúbico de gás.
Deixando de lado o esforço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que até agora não deu resultado, a União Europeia tomou 2 decisões para tentar pressionar a Rússia a acabar com a guerra. A principal foi a apresentação de um plano para tomar o equivalente a 1,3 trilhão de reais das reservas de Moscou congeladas na Europa, como garantia de um empréstimo para financiar tanto o governo como as Forças Armadas de Kiev em 2026 e 2027. A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, também decidiu banir a compra de gás natural russo pelos 27 países do bloco a partir de 2027. O Kremlin protestou contra as 2 medidas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou a ação como roubo, repetindo declarações passadas. As 2 medidas sofreram críticas internas do bloco, em especial a tomada dos ativos congelados. Os líderes da Bélgica disseram que esta iniciativa é ilegal e pode expor a nação a processos em cortes internacionais. O Banco Central Europeu também considerou a análise ilegal. Os governos da Hungria e o da Eslováquia também se opuseram. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, invocou uma cláusula de emergência continental para impedir que esses opositores possam exercer o poder de veto sobre a medida. Antes da guerra, cerca de 45% do gás consumido na UE vinha dos russos. Uma comitiva formada pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, passou 5 horas com Putin e seus assessores, tentando finalizar o acordo de paz. Mas, segundo Moscou, não houve nenhum acordo. Um programa terapêutico que utiliza a realidade virtual está tentando ajudar as crianças que moram na faixa de Gaza a superarem os traumas provocados pelo que está acontecendo há mais de 2 anos na região. Quem sobrevive às bombas sempre precisa de tratamento psicológico. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza deixou marcas que vão além da cidade destruída pelos bombardeios e as inúmeras mortes que chocaram o mundo. Recentemente, a ONU informou que a guerra impactou 40.500 crianças. Dessas, 21.000 ficaram com alguma deficiência. Dentre os mais afetados pelo conflito, o que gerou uma atenção maior foi a parte psicológica. Desde o ano passado, a organização vem pedindo apoio psicológico constante para esse grupo. Autoridades de saúde estão utilizando um óculos de realidade virtual que é capaz de levar essas crianças para qualquer lugar do mundo longe daquele cenário destruído. O objetivo desse tratamento tecnológico é melhorar o bem-estar psicológico das crianças, o que já está sendo considerado um sucesso, já que esse método alcançou resultados mais rapidamente do que o tratamento convencional. A equipe médica ainda fez uma comparação entre as sessões tradicionais e a de realidade virtual. Eles contabilizaram que no estado traumático da guerra vivido por essas crianças, normalmente em uma consulta tradicional, elas iriam precisar de 10 a 12 encontros para ter um resultado de melhora. Enquanto com a ajuda dos óculos de realidade virtual, elas diminuem esses encontros que variam entre 5 e 7. Isso se dá por conta da utilização dos programas desenvolvidos, que levam em consideração a condição física e psicológica de cada criança, e principalmente ajudam a recriar uma perspectiva de mundo mais positivo. Não é novidade que o abandono de pessoas idosas é crime, mas enquanto não existe notícia de alguém sendo penalizado pela prática, a maioridade, que deveria ser respeitada, fica sem qualquer tipo de cuidado. As denúncias de abandono de pessoas idosas continuam em alta no país e cresceram 26% em um período de 1 ano, de acordo com os dados atualizados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O abandono, que inclui negligência física, emocional e material, é considerado crime no Brasil e ganhou mais visibilidade em meio ao envelhecimento acelerado da população. No ano passado, foram registradas 62.688 queixas na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, contra 49.749 notificações em 2023. A tendência de alta se mantém neste ano. Até o fim de novembro, mais de 60 mil denúncias relacionadas à violação da integridade física por abandono já haviam sido registradas. O avanço das ocorrências acompanha a mudança demográfica do país. Segundo o último censo do IBGE, o número de brasileiros com 60 anos ou mais saltou de 56% em relação a 2010, passando
falando de 32 milhões de pessoas, o equivalente a quase 16% da população. Para o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, o abandono pode ocorrer mesmo quando a pessoa não está completamente sozinha. Ele explica que a negligência pode assumir formas sutis, como a ausência de cuidados básicos, falta de acompanhamento afetivo ou insuficiência material. Muitas vezes, segundo ele, famílias financeiramente vulneráveis acabam não conseguindo suprir as necessidades de saúde, alimentação e proteção, deixando o idoso exposto ao risco. Especialistas apontam que o problema também está ligado a fatores estruturais, a precarização das redes de apoio, a redução do tamanho das famílias e a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho diminuem o número de pessoas disponíveis para prestar cuidados. Além disso, falhas do poder público na oferta de serviços de assistência social e saúde contribuem para que o abandono ocorra não apenas no âmbito familiar, mas como reflexo de um sistema incapaz de oferecer suporte adequado à população idosa. As punições para esse tipo de violação ficaram mais rigorosas após a sanção da Lei número 15.153 em julho deste ano, que ampliou penas para crimes cometidos contra pessoas idosas com deficiência ou incapazes. O Estatuto da Pessoa Idosa, por exemplo, passou a prever reclusão de 2 a 5 anos para quem exponha integridade física ou psicológica do idoso a perigo. Antes, a punição variava entre 2 meses a 1 ano. Qualquer cidadão pode denunciar casos suspeitos de abandono aos conselhos da pessoa idosa ou pelo Disque 100, serviço que encaminha as ocorrências para investigação pelo Ministério Público e demais órgãos de proteção. O Instituto Butantan, em parceria com uma empresa americana, irá desenvolver uma nova vacina contra a raiva em humanos. A nova tecnologia permitirá que as vacinas sejam mais potentes e com um custo mais baixo. O Instituto Butantan fechou um acordo de licenciamento e colaboração para desenvolver uma vacina contra a raiva para humanos. O imunizante apresenta uma nova tecnologia de RNA mensageiro que é mais potente e com menos custo. A vacina será desenvolvida em parceria com a empresa norte-americana Replicate Bioscience. Acho que durante a pandemia a gente percebeu aí que as vacinas de RNA mensageiro elas se mostraram muito promissoras para situações de emergência. A gente consegue desenvolver e entregar uma vacina de uma forma muito mais rápida, e uma vacina que demonstra um perfil de segurança muito bom. Então, o Butantan, sabendo disso, começou a buscar algumas parcerias que pudessem ensinar instituições como o Butantan a desenvolver e criar vacinas de RNA mensageiro. A diferença que a gente tem de uma vacina de RNA convencional e essa vacina de RNA autorreplicante é que com doses menores, ou seja, utilizando menos quantidade de vacina, eu consigo fazer com que o corpo produza mais continuamente um antígeno ali dentro, protegendo mais de forma consistente o indivíduo. Então, eu tenho uma redução de custo, eu tenho um bom perfil de segurança, então é uma alternativa que eu acho que casa muito bem com os países em desenvolvimento. A raiva, se não tratada, tem um risco de morte de 99%, mas isso pode ser evitado com a aplicação da vacina antes que o vírus chegue ao sistema nervoso central. A vantagem desse novo imunizante é que, ao invés de exigir de 3 a 5 doses, o paciente precisa de apenas uma. Nos termos do acordo, o Instituto Butantan conduzirá um ensaio clínico de registro de novas vacinas contra a raiva e, caso tenha sucesso, comercializará a vacina no Brasil e na América Latina. Já a Replicate passará o processo de fabricação para a unidade de produção de vacinas do Butantan e será responsável pelos mercados fora da América Latina. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.